TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto. E você vai ver a seguir. Passageiros demonstram indignação com volta da Petroita em diversas linhas da cidade. Casa pega fogo no Batalhar. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Homem é baleado dentro do terminal rodoviário no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje, um incêndio em uma casa no Batalhar prejudicou imóveis vizinhos e resultou na morte de pelo menos uma pessoa. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou ainda que outra pessoa ficou levemente ferida. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. As chamas se alastraram rapidamente e a fumaça foi vista em bairros vizinhos na região da Mosela. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a altura das chamas e a fumaça invadindo as casas vizinhas do imóvel afetado. Além disso, segundo o Corpo de Bombeiros, uma casa ao lado de onde o fogo teria começado também foi atingida pelas chamas. Tem gente jogando água ali também, ó. Por volta das 3h50 da tarde, a empresa de ônibus Cidade Real, que atende a localidade, informou que, devido ao incêndio, os carros da linha 134 Batalhar de Rua F precisaram fazer o mesmo trajeto da linha 106 Batalhar, pois a Rua José Lafayette, que fica às margens da Rua F, precisou ser obstruída por conta do incêndio. O retorno das operações da aviação Petroita para os bairros Alto da Serra, Meio da Serra e Morém gerou indignação na população e no poder público de Petrópolis. A decisão da volta foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Uma reunião extraordinária do Comutran foi convocada para a noite de hoje. Se quebrar, vai morrer todo mundo, gente. Deixa só um ônibus só, cara. Esse ônibus aqui está muito bom. A Petroita está um lixo. A volta dos ônibus da aviação Petroita para as linhas do Alto da Serra, Meio da Serra e Morém provocou caos e indignação na cidade de Petrópolis na manhã desta quinta-feira. Fora de operação nos bairros desde julho, quando a prefeitura declarou a caducidade no contrato, a Petroita voltou a atuar após decisão do TJRJ. Apesar da volta da aviação Petroita, a Cidade Real, empresa que a substituiu após a caducidade do contrato, também continuou fazendo os percursos normalmente. O caos no transporte público da cidade começou cedo nesta quinta-feira. Um relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que até às 8h30 da manhã, 10 quebras da Petroita já haviam sido registradas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, somente nos primeiros meses do ano, 1.500 quebras da Petroita foram registradas. Ainda de acordo com o governo municipal, desde julho, mês que a Cidade Real assumiu as linhas, o índice de quebras caiu em 94%. Após a decisão do Tribunal Estadual, uma manifestação foi mobilizada no terminal rodoviário do centro da cidade. O movimento contou com a presença da população e também com autoridades municipais. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis demonstrou indignação com a decisão da Justiça e informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis para reverter a situação. Diversos passageiros que utilizam as linhas do Alto da Serra e Morém demonstraram indignação com toda a situação envolvendo a Petroita. Eu estou achando ridícula porque esse aí quebra toda hora, Petroita, e nós estamos se dando muito bem com o verdinho. É uma vergonha, né? Ainda mais a Petroita, que a gente sabe que não é confiável. Eu prefiro a Cidade Real. A empresa aqui está servindo 100% o público todinho, o público está sendo bem servido. Agora vem eles com essas cascatas de botar esses carros velhos aí. De acordo com a auxiliar de Serviços Gerais Célia Cristina, os atrasos e quebras recorrentes dos ônibus da Petroita trazem problemas e riscos para o dia a dia dos passageiros. Vai tirar os ônibus bons, vou botar uns quebrados, que só vive quebrando, a gente só anda atrasado.
O nosso chefe reclamando que a gente só anda atrasado porque o ônibus quebra. A gente corre risco de vida dentro desse ônibus. Isso nunca tem freio. Ele já perdeu o freio 2 vezes lá no Quitandinha, descendo lá. Aí tira um ônibus bom, bota uma porcaria. A gente fica correndo o risco de vida, os funcionários sem receber e ninguém faz nada. E ainda falando de transporte público, pelo menos 2 protestos foram realizados hoje em Petrópolis contra a aviação Petroita. Diversos moradores do bairro expuseram indignação com a volta da empresa. Fora Petroita! Fora Petroita! Fora Petroita! Fora Petroita! Moradores do Sargento Boening mobilizaram uma manifestação que interrompeu totalmente as operações da aviação Petroita no bairro nesta quinta-feira. A aviação havia sido substituída pela Cidade Real após o anúncio da caducidade do contrato da Petroita feito em julho. A Petroita faz barulho de carroça. É uma coisa horrível. Você tem medo de andar. Tá chovendo, tá pingando dentro do ônibus. Não tem condição nenhuma. Os moradores do bairro Sargento Boening se uniram em protesto. Todos os ônibus da Petroita que chegaram à localidade não puderam sair. Após horas de manifestação, os ônibus foram liberados para sair, mas foram encaminhados diretamente para a garagem. Os populares impediram, no total, a saída de 5 ônibus que operam na região. No bairro, diversos moradores expuseram a indignação com a condição dos veículos da Petroita. Os ônibus tudo ruim, quebrado. Tem minhas crianças que estudam de manhã, chegam atrasado na escola por causa dos horários. E os ônibus têm que sair, a Petroita tem que sair daqui. É ônibus que quebra, é perdendo freio, não tem horário, não tem fiscal, o ônibus sujo, quando chove molha tudo dentro, tudo quebrado, tudo rasgado, ninguém aguenta mais. Mas quando eu vou depender de um ônibus para mim chegar no meu trabalho, eu não tenho. Michele, que mora há 44 anos no Sargento Boening, lembrou o acidente que sofreu ainda neste ano em um ônibus da Petroita quando estava no sentido centro da cidade. Eu sofri há pouco tempo, tem umas questões, uns 4 meses atrás, nós descemos de ônibus com as crianças e o ônibus perdeu o freio na ladeira. Se o motorista não fosse bom, teria morrido todo mundo que estava dentro do ônibus e fora no ponto do ônibus. A Petroita está uma vergonha. Eles não têm horário, eles não têm compromisso, eles não têm respeito à população, eles não têm respeito a ninguém. Diana, também moradora do Sargento, afirmou que a filha precisou começar a fazer terapia por conta do medo de sofrer um acidente dentro dos ônibus da Petroita. Entrei com um processo em cima da Petroita, minha filha não quer mais andar de ônibus, porque teve uma época que os ônibus estavam diretamente perdendo freio na descida do Benegá. Minha filha pegou trauma, minha filha chora, minha filha grita, minha filha treme, os motoristas é prova disso, minha filha está fazendo psicólogo. O presidente da Associação de Moradores do bairro expôs que a vontade dos moradores é que a Cidade Real permaneça atendendo a localidade. A gente quer que a Petroita saia e fique a Cidade Real, porque apresentaram uma empresa boa, onde que foi, utilitável para nós, e agora voltou a outra empresa, então não dá pra gente entender, Após os ônibus da Petroita serem retirados do bairro, os moradores comemoraram a chegada dos carros da aviação Cidade Real. Na tarde de hoje, um homem que não teve a identidade divulgada foi baleado na perna no terminal rodoviário do centro de Petrópolis após uma discussão com um policial militar que estava à paisana. A vítima precisou ser socorrida e levada para o hospital da cidade. Uma discussão entre 2 homens no terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, no centro de Petrópolis, resultou em um homem baleado na tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima teria tentado agredir um policial que estava à paisana e, no meio da discussão, o militar efetuou os disparos. A vítima foi atingida no pé. De acordo com testemunhas, a vítima estava aqui, no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, quando o autor dos disparos se aproximou. Eles teriam conversado e logo em seguida, os disparos foram ouvidos por quem estava na localidade. A vítima foi retirada do local para ser socorrida. Após ser retirado do local, o homem foi socorrido pelos agentes do segurança presente, que estavam próximos ao terminal na Praça Duque de Caxias. E logo em seguida, o SAMU enviou os socorristas em 2 motocicletas para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa. E em nota, a Polícia Militar informou que as investigações seguem em andamento. E você vai ver depois do intervalo. Acusado de latrocínio é preso por policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia.
Menores são apreendidos com drogas e homem é preso por tráfico em Nova Friburgo. Patrimônio de candidatos à Prefeitura de Petrópolis supera R$ 755 mil. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Policiais civis da delegacia de Itaipava prenderam na quarta-feira um homem acusado de latrocínio. Ele foi localizado na cidade de Vassouras após um trabalho de investigação. Na quarta-feira, um homem foi preso por policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava, na cidade de Vassouras. Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na ocasião, um homem de 61 anos foi preso, acusado de roubo seguido de morte em Caraguatatuba, o crime conhecido como latrocínio. De acordo com os policiais, o acusado possui outras 2 anotações além do latrocínio, pelos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica e posse ou porte ilegal de armas de uso restrito. Após as investigações, ele foi localizado em uma locadora de veículos pesados no bairro de Madruga, na cidade de Vassouras. 2 menores foram apreendidos por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de porte ilegal de arma de fogo. E um homem condenado por tráfico de drogas foi preso em Nova Friburgo na quarta-feira. Confira. Agentes da delegacia de Nova Friburgo e policiais militares apreenderam nesta quarta-feira 2 adolescentes infratores por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
fogo de uso permitido. Eles foram localizados e detidos após informações de inteligências e com eles foi apreendido material entorpecente e munições. Em São Geraldo, também em Nova Friburgo, policiais civis prenderam na quarta-feira um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia. Ele foi conduzido à unidade e, contra o autor, os agentes cumpriram o mandato de prisão condenatória pelo crime. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as informações sobre os bens e valores declarados por cada candidato às eleições municipais de 2024. Em Petrópolis, as informações fornecidas pelos 5 candidatos variam de R$ 21 mil a R$ 417 mil em patrimônio. Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações. Por meio da consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Bernardo Santoro, do Partido Novo, declarou ao todo R$ 56 mil em bens. Entre eles, um carro Celta 2010, 50% das cotas de uma empresa de comunicação e marketing, um carro Hyundai Zero 2011 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. O vice-candidato pelo partido, Tenente Coelher, não declarou nenhum valor este ano. Eduardo Blog, do Republicanos, declarou R$ 34.100,66, sendo o valor todo em uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e em 2020 a vereador de Petrópolis. Nas duas ocasiões, não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e declarou pouco mais de R$ 49 mil. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 e um Honda Fit, e em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97 mil. Já em 2016, declarou R$ 170 mil. Em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, quando se candidatou a deputado federal, declarou pouco mais de R$ 71.300. Ingo Rames declarou que possui pouco mais de R$ 417 mil em bens, dentre eles a participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, um automóvel, aplicação de valores em renda fixa e investimentos em poupança no Banco Itaú. Em 2016, quando candidato a vereador, declarou R$ 420 mil em bens. Já em 2020, declarou pouco mais de R$ 382 mil. O vice-candidato à prefeitura, Baninho, declarou mais de R$ 359 mil em bens, dentre eles valores na conta corrente, um imóvel, um carro da marca Toyota, um veículo da marca Honda, parte de um terreno no bairro São Sebastião e aplicação de valores em renda fixa. O atual prefeito e candidato, Rubens Bom Tempo, declarou R$ 227 mil nas eleições deste ano. Dentre os bens estão dinheiro em espécie, com pouco mais de R$ 200 mil, além de um depósito bancário em conta corrente e cotas em uma cooperativa de saúde. Bom Tempo já foi candidato à prefeitura e deputado estadual em outras 6 eleições. Em 2004, não declarou bens. Em 2010, mais de R$ 1.100.000. Em 2012, o montante subiu para R$ 1.258.000. Em 2016, a declaração apresentou R$ 131.565 em bens. Já em 2018, pouco mais de R$ 107 mil e em 2020, pouco mais de R$ 77 mil. Vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou apenas R$ 7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor é referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou R$ 21.217 em bens, referente a depósitos bancários em conta corrente. Yuri já se candidatou em outras 5 ocasiões como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 16 e 18, não declarou bens ao TSE. Em 2016, possuía R$ 11 mil e em 2020, R$ 20 mil.
O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri Marcos Novaes, declarou possuir R$ 142.500 em bens, entre eles uma empresa de processamento de dados, 2 carros e participação em uma outra empresa. Um ano após a morte da menina petropolitana Heloísa dos Santos Silva, que foi baleada no dia 7 de setembro de 2023 no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, foi marcado o julgamento dos 3 acusados. Os policiais rodoviários federais foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Federal em novembro do mesmo ano por atingirem a criança na nuca com disparos enquanto ela estava no carro da família com outras 4 pessoas retornando de um passeio. A audiência de instrução e as oitivas previstas para os dias 10, 11 e 13 de setembro deste ano iniciam o julgamento dos réus acusados pelos crimes de homicídio consumado e 4 tentativas de homicídio, além do crime de fraude processual. Atualmente, eles cumprem medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximarem das vítimas. Na denúncia, o MPF defende que os 3 agentes devem responder pela prática dos crimes, conforme prevê o Código Penal. Para o órgão, não há dúvidas de que os policiais decidiram, em comunhão de desígnios e por vontade livre e desimpedida, de se aproximarem do veículo e atirarem contra ele. A denúncia destaca ainda que, conforme apurado na investigação, em nenhum momento houve discordância entre os acusados quanto a essa decisão. O MPF também rebate o argumento dos réus de que a perseguição teria sido motivada pela informação de que se tratava de um veículo roubado. Segundo o órgão, nos registros do Departamento Nacional de Trânsito não havia nenhuma restrição ao veículo. Além disso, o carro foi comprado pelo valor de mercado e tanto o pai de Heloísa quanto o vendedor afirmaram desconhecer o registro de roubo datado de agosto de 2022. E você vai ver depois do intervalo. Meia maratona será realizada neste domingo em Petrópolis. Grupo dos idosos apresenta maior aumento em relação ao número de novos usuários de internet no Brasil. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo. Com percursos de 7 e 21 quilômetros, a corrida vai reunir diversos corredores da cidade e região. Mas para ir bem na prova, é preciso se preparar e traçar boas estratégias. 21 quilômetros. Esse é o desafio para os amantes da corrida de rua. Um trajeto que começa no Hotel Quitandinha e segue até o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. A meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo e na reta final de preparação é preciso adotar estratégias. Essa última semana que antecede a prova, né, a gente chama muito de semana de polimento para a prova, onde o volume de treino já foi feito, né, agora é mais se preocupar em dosar esse volume às vésperas da prova e também outras preocupações que não são muito trazidas à tona, principalmente hidratação, alimentação, uma noite de sono bem dormida, né? O preparador ressalta ainda que a prova terá diferentes desafios, como momentos de aclive e declive, e que por isso é necessário guardar energia para os momentos mais difíceis da prova. O percurso de 7 quilômetros terá a largada na Estrada União Indústria em Correias e a chegada também no Parque de Itaipava. Conhecer o percurso pode ser uma boa opção para obter vantagem. O fato de conhecer requer uma atenção a mais por gerar expectativa, né? É um percurso que durante tudo ele tem um declive aí, né, de 9 km, então durante 9 km dos 21 da prova, a gente passa por trechos de descida, né? Então muitas vezes um erro comum do corredor, da corredora, é largar muito forte, e aí chegar em alguns momentos da prova, mas no terço final, né, perder a performance. Na prova de 21 quilômetros, os 5 primeiros colocados, no geral masculino e feminino, vão ser premiados, além de medalhas para os 3 melhores colocados em categorias a cada 10 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma pesquisa sobre o uso de internet no Brasil. Os dados apontam que os idosos são a parte da população que menos utilizaram a rede do país. Porém, este grupo também é o que mais apresenta crescimento em relação ao número de novos usuários. A última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que em 2023, 164,5 milhões de pessoas, cerca de 88% da população acima dos 10 anos de idade no país, utilizaram a internet. O número de usuários aponta um aumento expressivo se comparado ao ano de 2016, quando apenas 66,1% do grupo de habitantes utilizava a tecnologia. Nas grandes regiões a gente observa, né, que a região centro-oeste é a região que tem maior percentual de usuários, né, da internet no país, foram 91,4%, com destaque nesse caso, né, para o Distrito Federal e para o estado de Goiás, tá? São as duas UFs com maior percentual de usuários de internet. E, por outro lado, nas regiões Norte e Nordeste, foram aquelas que tinham menor percentual de usuários, em torno de 85%. Em relação ao percentual de utilização por sexo, 88,7% das mulheres utilizaram a internet no ano passado, número pouco acima dos 87,3% apresentado pelos homens. O grupo etário que apresenta o maior número de utilizadores de internet é dos 25 aos 29 anos, com picos de mais de 96,3% das pessoas. Na contramão, o grupo com menor número de usuários é o dos idosos, com apenas 66% utilizando a internet em 2023. Entre os idosos, a grande maioria, ou seja, cerca de 2/3 deles, afirmaram que não usaram porque não sabiam utilizar a internet. Porém, apesar dos idosos serem a categoria com menor taxa de uso, são também o grupo que apresenta maior crescimento de novos usuários. Esse é um grupo populacional que vem apresentando uma expansão significativa do uso da internet nos últimos anos, né? Em 2019, por exemplo, né, apenas 44,8% dos idosos usaram a internet,
Ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma expansão importante, né, da população idosa que usou a internet. O analista ainda afirma que o crescimento no número de idosos que utilizam a internet pode ter sido propiciado pelos avanços tecnológicos que facilitaram o uso da internet e pela disseminação da tecnologia no cotidiano da população. Em 2023, 94,3% das pessoas que usavam a internet usaram de forma habitual todos os dias, né? Enquanto apenas 0,6% usavam menos de uma vez por semana. E mesmo a população idosa, né, que era aquela que usava com menor frequência. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Hoje eu vim trazer a previsão para sexta-feira, dia 23 de agosto. E por enquanto, dentro das nossas cidades de cobertura, a previsão continua estável. Em Nova Friburgo, já é possível perceber que, além da temperatura estável, o dia será de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 30 graus. E é importante destacar que a intensidade dos ventos na região pode intercalar entre fraco e moderado. Em Teresópolis, a sexta-feira será de sol e algumas nuvens no céu. A temperatura também se mantém estável e não há probabilidade de chuva para a região. Os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a temperatura mínima continua subindo, enquanto a máxima se mantém estável, marcando respectivamente 14 e 33 graus. A sexta-feira na região será de sol, poucas nuvens no céu e sem possibilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, a máxima chega a 33 graus e a mínima se mantém em 16 graus. O dia também será de sol entre nuvens e os ventos devem se manter fracos. Para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será de ligeira elevação na temperatura, ventos fracos e não há probabilidade de chuva. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 18 e máxima de 33 graus. Esta foi a previsão do tempo para as principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.